Olá, alunos, tudo bem? Professora Verônica aqui. Vamos então para mais uma aula de explicação do primeiro ano do ensino médio de Geografia. Vamos então, PET 2, 2021, semana 4, tema relação campo e cidade. Bem, vamos tratar então da relação campo-cidade e as novas ruralidades, o chamado novo rural. Bom, os espaços urbano e rural inserem-se como diferentes expressões materializadas no espaço geográfico, compreendidas por suas distintas dinâmicas econômicas, culturais, técnicas e estruturais. Então existem diferenças aí das dinâmicas econômicas, culturais, técnicas e estruturais em relação ao espaço urbano e em relação ao espaço rural. Embora componham meios considerados distintos, diferentes, suas interrelações, ou seja, suas dependências, suas interdependências são bastante complexas. Então existe uma ampla interdependência entre o campo e a cidade e vice-versa. Por isso, muitas vezes é difícil separar ou compreender a especificidade de cada um desses conceitos. Então, principalmente hoje em dia, nesse mundo globalizado e modernizado, que acaba interferindo nessa questão aí, nessa identificação do espaço urbano e do espaço rural. Então, o conceito de espaço urbano designa a área de elevado adensamento populacional. O espaço urbano é o espaço que concentra a maior parte das pessoas. Com formações de habitações justapostas, as casas mais próximas entre si, edifícios, casas bem juntas, formação de bairros, e toda uma infraestrutura urbana. Isso é chamado de cidade. Já o conceito de espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias, como agricultura, pecuária, e menores adensamentos populacionais em relação às cidades. E também a gente sabe que as habitações são bem espaçadas entre si, além de ter a presença também de elementos naturais, além da prática das atividades de agricultura, pecuária, extrativismo e outras ruralidades. Uma das principais diferenças entre urbano e rural está nas práticas socioeconômicas. Então, o espaço rural, como nós já dissemos, engloba predominantemente atividades vinculadas ao setor primário. O que é o setor primário? São atividades como o extrativismo vegetal, mineral e animal, a pesca, o extrativismo, extração de minerais, a agricultura e a pecuária. Ao passo que o espaço urbano costuma reunir atividades vinculadas ao setor secundário, como a indústria, a produção de energia, e o setor terciário, que envolve o comércio e a prestação de serviços. Então, são as atividades mais típicas de cada espaço. Outra diferença que existe entre o espaço urbano e o espaço rural está na amplitude dos conceitos. Então, a abrangência espacial do meio rural é maior, porque ela tem tanto as áreas transformadas e cultivadas, que compõem o espaço agrário, agricultura, pecuária, pelo homem, essas áreas que são transformadas pelo homem através da agricultura e da pecuária, mas abrange também o espaço natural, as áreas de mata, as áreas de florestas que são preservadas, as áreas de reservas. E por outro lado, a cidade, embora possua uma maior dinâmica econômica, ela possui um espaço mais circunscrito, mais separado, mais voltado para a cidade mesmo. Mesmo que a gente observe um crescimento desordenado, mesmo com o crescimento de áreas periféricas, a cidade é mais circunscrita, enquanto que o campo é mais aberto. Então aqui a gente existe uma relação de interdependência envolvendo o campo e a cidade. Então a cidade ela fornece, por exemplo, ao campo produtos industrializados, ela presta serviços, ela fornece também investimento, tecnologia no campo, enquanto que o campo, ao mesmo tempo, ela gera produtos agrícolas para a cidade, matérias-primas, também pode gerar investimento na cidade, gera investimento, acaba que está tudo interligado. A população, ao mesmo tempo do campo, ela sai do campo e vai para a cidade. Hoje em dia a gente tem um movimento contrário também, de pessoas da cidade
buscando o campo, né, para desenvolver determinadas atividades diferenciadas, né, como o turismo rural, ou então para investir nas chamadas novas atividades rurais, né, um novo rural. Então existe uma grande interdependência, né? Claramente a gente sabe que a cidade, por ter né, uma maior concentração populacional, né, por ter um maior progresso em termos de modernização, ela vai acabar tendo, né, uma interferência maior no campo, né? Mas sabemos que o campo também sabemos que também que a cidade ela depende, né, em algumas coisas, né, do campo. Em termos de hierarquia econômica, podemos dizer originalmente, né, que o campo exercia um papel preponderante sobre as cidades, né, originalmente, né, no início, né, quando no caso do Brasil, quando a sociedade do Brasil era uma sociedade agrária, né, até 1960, 1970, né, mas a partir desse momento a gente vai ter uma modificação, né, porque afinal foi o desenvolvimento da agricultura e da pecuária que permitiu a formação das primeiras civilizações e o seu posterior desenvolvimento. Então, a sociedade se desenvolveu a partir da agricultura, né, a chamada Revolução Neolítica. Né, a partir da Revolução da Neolítica, né, da descoberta da agricultura, é que os seres humanos vão desenvolver, né, as suas sociedades e vão surgir, né, as civilizações e vão surgir as suas cidades posteriormente, né, falando de uma maneira geral. No entanto, com o avanço da Revolução Industrial e as transformações técnicas, né, com o avanço da Revolução Industrial, o que vai acontecer? O meio rural ele vai ficar cada vez mais dependente, mais subordinado ao urbano. Né? Por isso que eu falei que hoje em dia o campo depende mais da cidade do que o contrário. Né? Então, as práticas agropecuárias e extrativistas passaram a depender cada vez mais das técnicas, tecnologias e conhecimentos produzidos nas cidades. Né? Então, hoje em dia o campo depende bastante, né, da modernidade, das tecnologias provenientes das cidades, assim como as pessoas, né, durante muito tempo, no caso do Brasil, principalmente após 1950, né, o processo de êxodo rural vai se intensificar e as pessoas vão sair, né, em grande quantidade, aos milhares, né, vão sair do campo e vão se dirigir às cidades, né, em busca de trabalhar nas fábricas e também nos comércios. Então, durante as décadas, a crescente industrialização fez com que muitas pessoas deixassem o campo e migrassem para as cidades. Então, esse fenômeno, como eu já falei, né, é chamado de êxodo rural e, né, produziu, né, e produz profundas consequências na organização urbana, né, porque milhares de pessoas vão sair, né, e as cidades não vão ter condições, não vão ter infraestrutura para, né, levar uma vida digna, né, para essas pessoas que vão chegar em grande quantidade nas cidades. Então, no Brasil, o êxodo rural teve maior relevância entre os anos de 1960 e 1980, quando muitas pessoas deixaram o campo, deslocando para cidades em busca de empregos nas fábricas, conforme eu já falei, né? Então, com o avanço no meio técnico, a mão de obra no campo foi sendo substituída, né, pelos maquinários, expulsando as pessoas da terra e causando o chamado inchaço urbano, né? Então, a partir do momento que a modernização entra no campo também, essas pessoas vão sair do campo porque elas vão ficar desempregadas, né, vão ser substituídas, ou então porque não vão conseguir concorrer com os grandes fazendeiros e vão acabar tendo que vender suas terras por um preço bem irrisório. E aí com isso elas vão, né, em grande quantidade, vão sair do campo e vão para a cidade e vão causar o chamado inchaço urbano. Né? O que é um inchaço urbano? É quando a cidade ela recebe um grande contingente populacional, mas não apresenta infraestrutura, né, capaz de ser adequada, né, para essas pessoas, né, não consegue suportar uma grande quantidade de pessoas e por essa razão essas pessoas passam a ocupar áreas, né, a viver de forma subhumana, né, a viver de forma precária, principalmente em áreas, né, de ocupação irregular, chamadas nos morros, né, nas favelas. Então, a cidade moderna movimenta a vida dos homens como se fossem máquinas, né? E todas as ações são regidas pelo tempo rápido. Mas o campo, cada vez mais modernizado, também já aderiu às práticas ritmadas da globalização, né? Então, hoje em dia, não é mais
aquele campo retrógrado, né, lento, né? Hoje em dia é o campo do agronegócio, né, também, que é ritmado pela globalização, pelo capitalismo, né, pela produtividade e, né, logicamente, com o intenso uso de mecanização, né, de tecnologia. Antes eram apenas as grandes cidades que se apresentavam como o império da técnica, objeto de modificações, supressões, acréscimos, cada vez mais sofisticados e mais carregados de artifício. Esse mundo artificial hoje inclui o mundo rural, né? Que é o chamado meio técnico científico informacional, também está no campo, né? O campo também se modernizou. A gente tem o chamado agronegócio, né? O agronegócio também é ritmado pela globalização, né? Pela técnica, né? Pelo avanço da modernização do meio técnico científico informacional, ok? Então ficamos por aqui, eu aguardo vocês então na próxima aula de explicação da semana 5. Bons estudos e um abraço!